Professor, o senhor citou aqui alguns nomes, que ele nomeou para fazer parte do governo argentino. Eu queria destacar primeiro o ministro da Economia, porque nos últimos 12 meses a Argentina teve uma inflação de 140% ao ano. E, como o senhor disse, a gente deve ter 2 anos muito duros para o povo argentino pela frente, né? A Pelo inflação menos. deve ser ainda maior, pode chegar aí perto de 200%. Então é bastante difícil não gerar reações públicas também a respeito disso, ainda que seja o próprio eleitorado do Javier Milei. Aí eu queria levantar alguns pontos para a gente fazer um exercício aqui de tentar imaginar como é que vai ser, porque ele já começou a ter algumas posições um pouco mais moderadas, mas no quesito da economia parece que vai ser realmente muito duro. Ele anunciou que vão ser 2 anos de inflação alta, estagnação. O que vem pela frente? Outros 2 pontos. Banco Central, vai acabar realmente com o Banco Central? Manter a dolarização, isso realmente deve acontecer? E aí acho que vale a pena a gente falar do perfil do ministro da Economia que está assumindo, que é o Luiz Caputo, que é historicamente um trader, né? Não tem tanto as características de um ministro da Fazenda, mas ele já foi ex-ministro de Finanças do governo Maurício Macri, também foi presidente do Banco Central, secretário das Finanças, enfim, mas trabalhou bastante tempo no setor privado também, né? Ele tem uma passagem pelo setor público, né? Até quando eu me referi a essa questão de que ele vai chamar gente da política tradicional de direita, no caso aí os macristas, para se incorporarem ao governo, porque eles têm mais expertise, eu estava pensando exatamente na figura do Luiz Caputo. Né? Essa passagem anterior dele por posições importantes no governo, presidente do Banco Central, ministro das Finanças, outros cargos aí, são posições cruciais para alguém que depois vai desempenhar esse tipo de papel. Então, até aí, nada que um governo normal não faria. Né, chamar alguém realmente com algum grau de conhecimento, com alguma experiência. Não é um Paulo Guedes, né, que jamais sentou numa cadeira dentro de qualquer máquina governamental e chegou ao governo assumindo ali a condição de czar da economia. Eu acho que desse ponto de vista há uma certa diferença, porque já há uma experiência anterior dessa figura que chega, o que, de novo, reforça a contradição do discurso anti-casta, anti-classe política, né? Casta eu estou falando porque é o termo que ele usa, não porque me parece adequado. Mas esse discurso anti-classe política que ele adotou, ele vai esfarelando, né? Vai começando a não ter muita capacidade de ser convertido em termos de ações políticas reais no interior do governo. Agora, é claro que medidas drásticas podem vir a gerar impopularidade, né? E as pessoas talvez possam acabar um pouco surpresas com o preço que vão precisar pagar pela escolha eleitoral que fizeram. Né? Porque, é claro, né, quando está todo mundo muito indignado, adotando um pouco aquela lógica, para pegar uma expressão lá do começo dos anos 2000, que se tornou célebre em protestos na Argentina, que se vayan todos, né, que todos caiam fora, essa expressão, que foi também repetida em algum momento pelo Milei durante a sua campanha, pode levar a consequências como a eleição de uma figura, um outsider como ele, né? Porque só tinha 2 anos de mandato de deputado, não dá para dizer que ele já era alguém com carreira política estabelecida. Não chegou a ser, então ele realmente até se encaixa, muito melhor que o Bolsonaro, que tinha 7 mandatos de deputado nas costas, toda filharada na política e tal. Ele sim se encaixa mais nessa categoria de outsider. Agora, pode vir a tomar medidas drásticas que talvez surpreendam aqueles que votaram nele, que talvez imaginem que essas coisas no discurso são uma e vão perceber que na prática são outra. Eu lembraria até um caso, de novo, voltando para o Brasil, sempre o Brasil e a Argentina parece que um antecipando um pouco o que pode acontecer no outro. Lá atrás, né, mencionei já a eleição do Collor, né, quando ele toma posse no começo de 1990, ele antes de tomar posse já dizia 2 coisas. Primeiro, que ele ia combater o que ele chamava do tigre da inflação, e ele só tinha uma bala na agulha do revólver, então ele tinha que ser muito certeiro. Né? Então era quase que a bala de prata, ele ia tentar e não tinha segunda chance. E a outra coisa que ele dizia, até eu diria que nisso aí ele realmente cumpriu as expectativas da sua frase, ele diria que deixaria a esquerda perplexa e a direita indignada. E realmente isso aconteceu. Né? Quando Verdade. ele reconfisca, né, a poupança das pessoas, né, congela os ativos financeiros por 16 meses, né, ou 18 meses, para depois terem que receber as pessoas dinheiro por mais de 18 meses. No fim, isso não aconteceu dessa maneira exatamente, mas o confisco inicial aconteceu. Realmente, né, as pessoas ficaram muito surpresas. O Fidel Castro, na época, dizia que ele próprio teria coragem de fazer uma coisa igual. E aquilo produziu o quê? Uma impopularidade muito grande do Collor, mas a médio prazo.
Ou seja, houve um preço político alto desse tipo de medida drástica. Não necessariamente ele vai tomar medidas dessa natureza, até porque as pessoas têm muito pouco dinheiro em banco na Argentina, as pessoas guardam dinheiro embaixo do colchão, compram dólar, né? As pessoas não confiam no sistema bancário como se confiava já naquela época e ainda se confia no Brasil. Então, medidas desse tipo são mais complicadas de se tomar. Lembrando que mesmo o presidente Della Rua, né, quando ele cai ali depois da desvalorização do peso, que não consegue manter a sua paridade com o dólar, lá atrás, também comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, ele, naquele momento, ele é um presidente que tentou impor, para impedir a fuga de reativos dos bancos, o chamado corralito, né? Quer dizer, colocar num curral o dinheiro para que as pessoas não pudessem pegar, as pessoas, como, enfim, estavam com o dinheiro no banco, não tinham dinheiro depois nem para comprar comida, e aí gerou o panelaço que gerou a renúncia do Della Rua. Hoje, fazer um corralito eu acho que seria mais difícil, porque as pessoas, como eu falei, já não confiam nos bancos, já têm muito dinheiro em casa quando tem, né? Porque elas também, quando recebem o salário, gastam logo por causa da inflação, porque o dinheiro a cada dia perde mais o seu valor. Então, as medidas drásticas não vão por aí, mas elas podem ir por algum outro caminho que também surpreenda muita gente, e acho que muitos que confiaram no Milei talvez percebam que na hora da coisa ir à prática, ela seja mais custosa do que eles imaginavam. E aí a gente precisa ver como é que esse eleitorado vai reagir. Uma coisa é importante dizer, ele jamais escondeu a sua intenção de agir dessa maneira, inclusive na posse, mas mesmo durante a campanha. Disso ninguém pode se dizer exatamente enganado por ele, mas talvez não tenha entendido exatamente as consequências de levar medidas dessa natureza a cabo. A que eu acho que não vai avançar é a questão de acabar com o Banco Central, né? Que ele, até durante a campanha, fez um vídeo ali em que ele dava marretadas no Banco Central e com isso ele destruía, né, uma maquete de isopor ali do Banco Central. Não vai fazer isso, muito provavelmente, já não tomou medidas para isso nesse momento e nem poderia tomar, levou até uma advertência do FMI que economias que funcionam, economias modernas, precisam de Banco Central. Como ele depende do FMI também, acho que não vai caminhar por esse lado.